boa noite. Mais uma vez, o nosso terceiro episódio nessa primeira temporada com Elaine Convida. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho de um bom tempo, lá da época da faculdade. Epa! Ele já falou aqui o EPA e você já sabe quem é, não é isso? Vamos lá. Seja bem-vindo, Eduardo Amorim. Com você eu brindo. Ai, coisa boa! Não brindo com qualquer um, não, mas com você eu brindo. Vamos beber, né? Para dar muita sorte. E é isso aí. E eu digo a vocês, ele aprendeu desde cedo. A dor tem muitas formas. A dor física dos pacientes nos corredores dos hospitais, a dor silenciosa das famílias mais pobres, a dor de quem espera por atendimento, por dignidade e por esperança. Filho de feirante, interior de Sergipe, tornou-se médico especialista em tratamento de dor, gestor da saúde pública, deputado federal, senador da República. E hoje, Elaine Convida recebe este homem com uma trajetória, assim, fora do normal. Eu sou suspeita para falar, viu, pessoal? Sou muito suspeita para falar, mas a pessoa que eu tenho um carinho de dizer que é meu amigo, Eduardo Amorim. Viva. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Viva, viva. Viva. Vamos lá. Minha colega de faculdade, agora eu vou dizer daqui pra lá. Minha colega de faculdade, muita convivência, né? E é um carinho muito grande estar aqui. Obrigado, né? É difícil falar assim de pessoas tão amigas, tão próximas, né? Mas é gente que habita diariamente o coração nosso. Boa parte da minha vida do curso de Direito ao lado dela, ao lado da minha irmã Edna, Isso. né? Que hoje é aniversário dela também. Sua Beijo, irmã mais minha irmã. nova, né? Era, minha irmã mais nova. Aí era o trio, né? Era o trio na faculdade. Era o trio. Só andávamos juntos ali e fazendo as matérias à noite com muito sacrifício, muita disposição. Nos formamos juntos, foi no curso de Direito, num ritmo certinho aí. Isso. E eu estudava no avião, dentro do avião. 2 horas que ia para Brasília, 2 horas para voltar, eram 4 horas estudando. Então, gente, tá vendo quando a pessoa quer o que a pessoa faz, né? Um médico já, estando ali como deputado federal, e ali ele não desistiu. Depois a gente foi fazer pós-graduação. De Direito do Estado, foi depois Direito Tributário, né? Isso Eita, mesmo. quanta história. Verdade. E o cafezinho que não saía de perto da gente, né? Verdade. Eu aprendi a tomar cafezinho, que ele chegava, vamos tomar um cafezinho, amiga? A gente descia, ia lá e tomava um cafezinho. Então, é com muito carinho que eu recebo o senhor hoje aqui, Prazer, neste Elaine Convida. E eu queria que, não dispensa a apresentação, né, da sua parte técnica, mas vamos aqui para o menino de Itabaiana. Vamos chamar aquele menino lá de Itabaiana, porque a gente vai passar uma trajetória conversando um pouco sobre a vida de Eduardo Amorim e esse menino de Itabaiana. O que os seus pais eles deixaram de um legado de dignidade, de ensinamento para esse menino lá que veio de Itabaiana? Meu pai era feirante, como você disse, e agricultor. Então a gente frequentava a roça mesmo. Tinha que plantar para poder colher. Tinha que plantar a mandioca, limpar, né? Que ela passa 1 ano, 2 anos para você poder colher. E depois fazer a farinha. Então, isso a gente aprendeu desde cedo. O que tinha que cair do céu, já caiu, que é o milagre da vida. E eu, como médico, vejo todos os dias esse milagre na sala de cirurgia, ser revitalizado, ser robustecido. Enfim, a vida é um verdadeiro milagre. Eu lembro que um outro dia, eu olhando assim para o monitor, é verdade. O coração, o monitor cardíaco lá, pip, 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 pip. Aí ele mostra o número, isso é verdade. Se eu multiplicar aqui por 24 horas por dia, são mais de 100 mil batidas que o coração de cada um de nós executa todos os dias. E lembrar que é um músculo, poderia cansar, ainda bem que não cansa, dura uma vida inteira. Então, o que meus pais deixaram foi que, olha, você quer materializar um sonho? Faça por onde, lute. Você quer colher alguma coisa? Trabalhe, estude. Você quer ser médico? Vai estudar. Mas meu pai, o vestibular é difícil, estude mais do que os outros. Isso. Então, é uma vida de desafios. As pessoas hoje veem a gente, Eduardo é médico, foi senador, não sei o quê. Mas tem uma história, ainda né? hoje tem uma história, ainda Isso. hoje. Eu acordo muito cedo, acordo 4h30 da manhã todos os dias, vou para a academia, depois saio da academia, venho fazer o café da manhã, aprendi a gostar de gastronomia
E depois, antes das 7 horas, já estou no hospital. É, é isso, uma vida de... Não existe nada assim de graça. Você tem que fazer por onde. Eu acho que eu nunca comentei com o senhor, mas eu vou falar. Eu nunca esqueço. Um dia de sábado, nós estávamos na sala de aula, e quando eu soube que o senhor era especialista em dor, eu fiquei assim, caramba, especialista em dor. Quer dizer, você chega com a dor, ele vai aliviar a sua dor. E uma frase que você me falou assim, né? Que a dor que as pessoas chegam até você, que o senhor lhe prescrever aquela medicação, mas a maior dor é a dor social. É, Eu nunca esqueço dessa frase, você sabe que Eduardo. isso virou aula, né? Eu saí muitos estados afora dando cursos e cursos falando da dor social. Isso é uma coisa Isso. que uma expressão que criamos, né? Como especialista em dor, a gente percebe que a pior dor não é a do câncer, não é a tá, de um trauma. A pior dor é aquela que atinge muitos de uma vez só. E uma dor que atinge muitos de uma vez só é a dor social, é a dor Eu não coletiva, esqueço dessa é a frase. dor de todos. É a dor do desemprego, da violência, do feminicídio. É a dor de saber que a gente pisa uma terra maravilhosa. Deus colocou a gente para morar, para habitar num terreno onde não existe maremoto, terremoto. Aqui onde você plantar, você colhe. Agora, que muitas vezes a gente não valoriza como deveria se valorizar as escolhas. A gente muitas vezes leva a política como uma brincadeira, escolhe alguém que não está preparado, escolhe um corrupto, um malandro, e por aí vai. Aí que destino é que a gente vai ter? Com certeza um destino ruim. Então, a dor social, e que minha tese foi minha monografia, né, do curso de Direito, a dor social, o Estado Democrático de Direito e o combate à dor social, a dor Exato. coletiva. Isso. Que na Constituição está garantido a saúde, está garantido a escola, o emprego, mas só na Constituição. Na materialidade, a gente não vê isso em todos os cantos. E por que justamente escolher, né, dentro da medicina essa especialização, né? Porque você fez uma especialização nessa área. Por que justamente Na já verdade, estava aí dentro um político, um ser não estava. Eu político? era o cara mais tímido da minha turma. De medicina, eu era o cara mais tímido de todo. Ainda hoje, sou muito tímido, mas hoje me expresso mais, manifesto mais. Mas sempre fui muito tímido, muito reservado, muito silencioso, cauteloso, pensativo, enfim. Observador, muito Observador, observador. é. Eu acho que isso veio sempre o desejo de conhecer mais as pessoas, de conhecer é, a forma de viver. Eu, antes de querer ser médico, eu queria ser psicólogo. E eu lembro quando eu estudava lá na escola técnica, que eu tomei a decisão para fazer o vestibular de medicina, lá com o professor Joaquim, né? É, bom, aqui não tem um curso de psicologia, só numa universidade particular, e eu não poderia pagar. Então eu vou ter, já que eu não vou poder tratar a alma, vou tratar o corpo, vou fazer medicina. Aí tive que estudar mais biologia, me preparar mais, mas sempre houve esse desejo de cuidar do emocional, da alma, dessas coisas. Não era nem do corpo. Para você, assim, a dor física e a dor emocional, elas andam juntas ali para. Claro, dor, ela geralmente leva à depressão. São duas coisas que nós temos que tratar. Quando eu prescrevo um analgésico, na grande maioria das vezes, tenho que prescrever também um antidepressivo. São medicações associadas, porque uma anda junto com a outra, uma leva a outra. Então, quem tem dor crônica geralmente tem depressão também. E quem tem depressão geralmente tem um limiar de dor menor, ou seja, qualquer coisa ele sente uma dor física. Então, a gente, quando o paciente tem uma dor por um processo oncológico, por algum tipo de câncer, a gente tem que tratar a dor com analgésico e a depressão com antidepressivo. A gente olhando esse cenário, eu sempre ouvi muito nas suas entrevistas, nas suas narrativas, a defesa do SUS.
que é que o senhor hoje olha e observa? O que é que o SUS ele oferta e o que ele poderia melhorar na vida do povo brasileiro? O SUS é o maior plano de saúde do planeta. Eu fico apaixonada quando ele fala isso. Mas é verdade. E Eu, isso nasce lá na Constituição, no artigo acho, 194, saúde é direito de todos, né? É o maior plano de saúde. E em Sergipe, aí é que é mesmo, porque mais de 85% dos sergipanos não tem plano de saúde, é SUS dependente, né? É essa expressão mesmo, SUS dependente. E a pandemia mostrou até para os ricos que eles dependem do SUS. A vacina ninguém pôde comprar. Foi o SUS que forneceu para rico, pobre, seja lá. Então, o SUS ele não distingue classe econômica, ele é para todos. todos. Então, para mim, é um plano espetacular, mas com algumas mazelas ainda. Você tem o SUS, que a gente vê no hospital de cirurgia, os mesmos equipamentos que eu tenho dentro de uma sala de cirurgia cardíaca, são os mesmos equipamentos, os mesmos medicamentos, a mesma equipe que eu encontro em qualquer outro hospital privado de grande porte. Lá é o SUS aí, top. Saindo dentro da sala de cirurgia, você pode encontrar diferença nos quartos, nas enfermarias, porque aí é uma coisa mais externa. Mas você vê que o SUS funciona dignamente. Mas, na minha opinião, dos grandes problemas que a gente ainda enfrenta no SUS é a valorização aos profissionais do SUS. Quando eu estava no Congresso, eu tentei que algumas carreiras, alguns profissionais do SUS fossem considerados carreira de Estado, como um juiz, como um promotor, enfim. Porque assim, um médico, ao estar ali no hospital dele, ao estar no posto de saúde dele, ele ia saber, dificilmente ele ia sair dali, a não ser que fosse promovido para uma outra situação, mas era por carreira, mas ele ia ter que cuidar melhor do posto dele, do centro cirúrgico dele, da enfermaria dele, e ele com certeza ia criar um vínculo, queria criar um limo, uma liga maior com cada paciente, mas precisava que os profissionais fossem valorizados e acabasse aquela coisa do penduricalho. Olha, eu trabalho 2 horas no privado, depois vou para o Não. SUS, depois vou para outro privado e fica pulando de galho em galho. Não, teria que ser dedicação exclusiva. Concordo Eu também. sou defensor disso. Dedicação exclusiva. Perfeito. Ouvindo assim você falando, eu só aqui imaginando, né? Houve várias pessoas com várias dores naquele silêncio, porque às vezes a dor ela passa a ser um silêncio. Qual foi a maior dor assim que Eduardo teve que enfrentar? Eu acho que uma dor muito forte foi quando eu perdi meu irmão mais velho, Edvaldo, que tivemos que mudar muita coisa na vida. Meu irmão era motorista de caminhão, o caminhão capotou, né? E ali ele teve uma hemorragia e faleceu, mas ele era o sustentáculo de todos nós. Então a vida ali pra gente deu uma virada de página, tivemos que se virar, como digamos assim. Aquilo foi muito, muito, muito forte. É, Então, e outras coisas, mas eu acho Mas que já deu para já responder. deu. Tô tentando trazer essa fala porque às vezes a pessoa olha assim para Eduardo Amorim, acha que não tem problema, que Já não tem tem, dor, claro que e é tem. importante a gente falar sobre isso, né? Que a dor da perda de um Não, irmão, de aquilo um ente querido, machucou muito, machuca. machucou muito. Outro foi quando eu perdi meu pai para uma doença renal crônica, né? E que eu fui no Ministério da Saúde, em Itabaiana não tinha hemodiálise, e o Ministério não queria liberar a hemodiálise itabaiana, que seria a primeira hemodiálise do interior do estado. E ele teria que vir fazer, ele, não só ele, mas centenas de pacientes se deslocar do interior. Tive que dar um murro na mesa lá no Ministério e dizer, porque você não tem um parente, não tem um pai que passa por isso, você não sabe o que é uma concentração aí de equipamentos, o que é percorrer diariamente não sei quantos quilômetros para buscar um tratamento. E eu lembro que ali foi liberado a hemodiálise com dinheiro novo, porque senão não tivesse dinheiro novo, Aracaju naquele momento não permitiria que os pacientes fossem deslocados para o interior.
e conseguimos. Você falou que quando você prescreve, né, algum tipo, uma medicação, você prescreve um antidepressivo. Nesse cenário, você acha que as pessoas, o povo brasileiro, né, vamos trazer assim, eles estão adoecidos emocionalmente? Sim, eu acho que a gente vive uma forte, uma forte, diria que muitos traumas, né? Ainda muitas desigualdades, né? Mas não deveria ser assim, não, porque a vida é feita de escolhas. Eu não vejo, se eu fosse fazer uma nova graduação, seria geologia. Estudei medicina, direito, depois fui estudar jornalismo, seria geologia. Eu gosto dessa coisa da geografia. Eu não vejo nenhum canto do nosso planeta, talvez do universo, uns terras tão férteis como o nosso Brasil. Com certeza, hoje o Brasil talvez um dos maiores produtores de alimentos do planeta e vai ser, muito em breve, o maior produtor de comida do mundo. Não tenho dúvida disso. Agora, a gente ainda não aprendeu a dar valor à política. A gente leva a política como se fosse coisa para malandro, para corrupto, como todo mundo fosse malandro, que não é. Ali Perfeito, deveria estar os missionários, os acredito. abnegados, os heróis, os que se dedicam e sabem o que é a vida do outro. Por exemplo, quantos mandatos vale um hospital do câncer, que agora foi privatizado, né? Quantos mandatos? Se passaram muitos anos, mas tivemos que fazer aquele baixo-assinado que você Lembro. ajudou a colher as assinaturas e, e valeu a pena, valeu muito a pena. Mas se a gente não tivesse tido aquela acessibilidade, talvez não Não tivesse tivesse. construído. E eu digo agora assim, né? Vem da medicina para a política, né? Um médico sai do centro cirúrgico e chega a Brasília. A política foi uma extensão dessa sua missão para a medicina. Política foi uma extensão para o tratamento da dor. Foi uma forma que eu tinha de tratar de forma mais ampla a dor de muitos. Porque quando eu consigo dinheiro, quando eu luto para ter uma escola num ambiente, eu estou ajudando a melhorar a vida de muitos, Hum. assim como a educação mudou minha vida. Quando eu consigo recurso, luto para que a rua do cidadão seja pavimentada, tenha saneamento básico, a residência daquela pessoa que eu não conheço na maioria das vezes vai valer uma vez, duas vezes mais do que valia antes daquele saneamento. Então, a política foi um instrumento precioso. Na mesa cirúrgica só cabe um. Então, só posso fazer o bem de uma vez só. É um por um. Na política, eu posso fazer o bem para muitos de uma vez só, para quem eu conheço e para quem eu muitas vezes não tenho nenhum contato. Você vai conhecer todos os pacientes que estão passando lá pelo Hospital do Câncer? Segundo o governo do estado, foram mais de 10 mil atendimentos em 6 meses. Isso quer dizer, e não está funcionando a pleno vapor ainda, né? Está funcionando meia boca, como Uhum. se diz no popular. Então, assim, vamos fazer um paralelo, né? A política, na visão do senhor, acha que está adoecida. A política, veja, Eu não digo a política em si, eu digo as pessoas que estão ali do cenário da política, né? infelizmente a gente tem que conviver porque a política é um instrumento de se chegar ao poder, né? E quando se chega ao poder de diversas formas, o poder financeiro, o poderio econômico, o poder nas suas formas mais abrangentes, é um instrumento para isso. Só que pode-se fazer o bem, mas também pode-se fazer o mal. Ou então pode-se fazer o bem só para si, olhando para o seu umbigo. Mas lembrar que o que é público é de todos, não é só do Perfeito. de um. É de todos e é para todos. Todos. Eu digo Perfeito. que não é a política que corrompe. É o sujeito que abre mão dos seus princípios, dos seus valores e se deixa corromper. Eu Perfeito. entrei e saí dos meus mandatos com a mesma brancura. Digo, saí muito melhor. Voltei para o centro cirúrgico muito melhor. Por quê? Porque agora eu entro no centro cirúrgico, não vejo só aquelas quatro paredes, não vejo só uma pessoa na minha frente, vejo muito mais do que isso. Até para responder numa necessidade cirúrgica, anestésica, a gente responde com mais maturidade,
com mais sabedoria, com mais aquilo. Não, 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 vamos aqui O mais rápido. equilíbrio da vida O pública, ele equilíbrio trouxe isso. Exatamente. Aí Que passa a ter maravilha. uma visão, começa a se colocar mais no lugar do outro, do paciente, do enfermo, do necessitado. Eu tenho o hábito, o costume de dizer a todos os meus pacientes, se ele acredita ou não em Deus, mas eu digo, olha, Deus me mandou vir aqui cuidar do senhor e da senhora. Tenha certeza que farei o meu melhor. Tudo que eu fizer no senhor e na senhora, eu queria que fizesse em mim, eu faria na minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, qualquer pessoa. Então saiba que farei o meu melhor. Em que momento mais duro da sua trajetória política você poderia pontuar, assim, durante esses... O meu maior erro político foi em 2018, quando a oposição foi dividida para uma disputa do governo do Estado. Ali eu não deveria ter sido candidato ao governo, porque as chances eram mínimas. Mas Deus sabe o que faz. Não ganhei, né? Voltei para o centro Sergipe cirúrgico. perdeu muito. Sofri muito porque muitos desaparecem da sua vida, né? Mas entrei em depressão em determinado momento. Mas eu lembro que recebi muita ajuda de pessoas legais, ajuda de colegas que pegou pela minha mão. Fiquei 12 anos fora da medicina, não faço mais isso, não deixo mais o centro cirúrgico. E eu já ia perguntar, o que fala mais alto nesse momento agora? Não O deixo político mais. ou o médico? Ou Não o deixo- equilíbrio para não, o político e o o médico? equilíbrio. Muito bom. Também não quero fazer mais nenhuma graduação. Quando eu voltava de Brasília, você é testemunha de que Sou era para testemunha. estudar, era para percorrer os municípios. Não, agora é para exercer a medicina, é ajudar, trazer mais recursos para os hospitais, se eu tiver essa oportunidade. Mas foi um momento difícil, mas que eu recebi ajuda de colegas. Eu tenho uma história na minha categoria legal, gente que diariamente me ensinou de novo a fazer anestesia, me ajudou, e que dividíamos ali o ganha-pão. Se a anestesia valia R$ 200, era 100 para ele, 100 para mim. E eu tive gente que fez isso comigo depois do retorno. E aí, quando eu fui precisar de ajuda, acho que poucas pessoas sabem disso, não entrei em depressão. Algumas pessoas foram me ajudar. Não, vá para o psicólogo. Aí o famoso, aí eu fui procurar ajuda. Aí, quanto é a consulta? Não, depois eu lhe digo. Quanto é a consulta? Não, depois eu lhe digo. Na terceira vez, que se você não me disser quanto é a consulta, eu não venho mais. Só não lembra de mim, não, psicólogo me contando. Já contei essa história a você? Não, não conheço. Aí ele, você não lembra de mim, não? Ele disse, eu conheço você? Senhor, eu só estou aqui por causa do senhor. E eu? O que foi que eu fiz? Eu era fotógrafo e o senhor era secretário de saúde. Nossa. E o senhor chegou num evento antes de mim e ficou conversando comigo. Que lindo. E disse para mim, seja psicólogo, seja psicólogo. O pessoal que está comigo já está cansado de talvez ouvir um pouco essa história, mas é verdade. Mas você não sabia? Não sabia. Das maiores amigas que eu tenho, não sabia. Aí, então, acho que vale a pena contar. Vale a pena, com certeza. Conta as pessoas ou não? vão estar. Tem que Conta. contar. Aí, a gente estava lá embaixo do todo, aí fiquei conversando com ele, as pessoas foram chegando para a solenidade, era o hábito de anestesista chegar antes, testar os equipamentos, ver tudo direitinho. O secretário cheguei antes, fiquei esperando. E aí, antes de ir para a solenidade, vou lhe dar uma dica. Isso que é, faça psicologia. Você vai ser um grande psicólogo se você fizer. Ele olhou para mim assim e foi para casa. Depois, 3 dias mais ou menos depois, acho que isso foi numa sexta, numa terça-feira, aí eu lembrei. Ele me procurou na Secretaria de Saúde e eu atendi ele numa antessalazinha. Disse, olha, não tiro mais da cabeça aquilo que o senhor me disse. E o senhor está coberto de razão. Mas não vou poder fazer, não. Disse, por quê? Sou fotógrafo e fotografia para mim é meu sustento, é meu ganha-pão, é meu bico. Nossa. Eu não tenho como pagar a faculdade de psicologia. Aí lembrei que eu queria ser psicólogo e não poderia pagar. Nossa. Aí eu disse... Patrícia está ali emocionada, chorando também. E se eu lhe ajudar? Você faz a faculdade,
Eles faço. Se eu lhe arranjar um emprego, você faz sua faculdade, você promete que vai se formar? Eles, prometo. E aí arranjei um emprego para ele na época. Ele pôde pagar a faculdade dele, se formou, se tornou esse grande psicólogo. E aí, no momento que eu precisei, bati na porta, mas não lembrava, ele estava barbudo, coisa e tal. Aí, o senhor acha que eu ia cobrar do senhor? Mas eu disse a você, que se você não me desse o preço da consulta, eu não via mais não. Aí não fui mais não. Olha Mas só. é assim, ainda hoje, eu também ouvi de um advogado, né, lá em instância, durante uma entrevista, que eu ajudei ele, né, incentivei ele, consegui os estágios para ele, não sei o quê, ele deu um depoimento bonito e uma história bem parecida, só que no ramo do direito. Mas isso para mim é muito legal. É você fazer o bem sem verdadeiramente Entendi. querer receber nada para você de volta. E Que aqui venha eu, para os outros, para mim é a mesma coisa, é muito melhor. eu vou Mas compartilhar depois, aqui. depois você vê que é retribuído, volta para você mesmo. Quando eu precisei, o psicólogo me ajudou, o advogado. Então, Eu vou compartilhar aqui. Eu nem passei para o senhor, mas eu vou compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. No dia que estávamos no aniversário de Alberto Marcelino, Lene Hall, ela estava ali depois para fazer a apresentação dela. E ela falou algo assim extremamente importante do filho dela que o senhor estava ali, que foi o do corpo técnico que estava ali com o filho dela. Está aqui, daqui a pouco eu vou passar para o senhor. E eu gravei, eu não passei, porque eu digo, quando eu encontrar com ele, eu vou passar para ele pessoalmente. Eu achei muito bonito da parte dela. Já tinha saído que ia ter outra agenda no interior. E ela disse, mas eu preciso deixar esse registro aqui para as pessoas, que este homem que acabou de sair daqui, ele salvou a vida do meu filho. Então é importante a gente falar isso para as pessoas e compartilhar e dar honra a quem tem honra. e Eu, veja, eu costumo dizer, quem conhece o hospital público, conhece o Brasil Real. E eu tenho certeza que você conhece o hospital público, que você conhece, sabe, então você conhece o Brasil Real. E dentro dessa realidade que é o nosso país, o que Eduardo faria para ver não só o Sergipe, né, mas a gente tem que pensar a nível do nosso Brasil, para melhorar? não tem outro caminho, não tem segredo. Só tem uma estrada: educação. Perfeito. Educação e educação de qualidade. E eu sou um exemplo disso. Meu pai era um sujeito que não sabia ler nem escrever. Minha mãe, uma dona de casa que só fez até o terceiro ano do ensino fundamental. Então, a gente cuidava do sítio, cuidava das roças, cuidava das galinhas, dos porcos. Eu fui um cara que recolhia todo dia lavagem, sabe o que é lavagem? Restos de Sei. comida numa lata de óleo, de casa em casa. Eu não vou dizer, eu tinha nojo daquilo, coisa e tal, o resto comia. Mas eu tinha que recolher para levar para o sítio de minha avó, que é onde estavam os porcos, para dar comida todos os dias. E andava numa bicicleta, de vez em quando a bicicleta caía, a gente sujava todo de resto de comida. Então não teve moleza. Ainda hoje eu engraxo, limpo o meu sapato, porque eu já engraxei o sapato de muita gente lá nas ruas, nas calçadas de Itabaiana. Então, mas aí eu percebi, parei. Meu pai não, assim, ele não tinha essa formação, não tinha essa orientação para me dar, mas eu percebi. Só tem um jeito de eu mudar a minha vida. Eu não tenho uma herança intelectual, não tenho uma herança financeira, não tenho uma herança social, Então, mas eu só tenho um caminho hum, de mudar a minha realidade. Estudar, estudar, estudar. Numa época que não tinha cotas. Na época que o vestibular, eu concorria com os estudantes do Arquidiocesano, do Salesiano, do Objetivo. Então eu tinha que estudar mais, né? Na época do professor Joaquim, eu tinha que passar a noite estudando e eu tinha uma coisa comigo. Uma vez eu ouvi um pensamento, acho que eu falo muito pouco sobre essas coisas. Eu já percebeu que eu não sou muito de espetaculoso, de expressar algumas coisas. Outro dia, Benito, que é da Central de Transplante, ainda hoje
ele entrou ali comigo, está mais de 20 anos lá, ele me lembrou. Você lembra que você era secretário e que você estimulava os transplantes quando você era secretário? E teve uma noite que a gente foi fazer um transplante e eu cheguei, não vai poder fazer. Ah, isso por quê? Faltou anestesista. Disse, não, pela anestesia não, eu faço. E você era o secretário, e você foi fazer anestesia para o transplante. Se fosse hoje, dava uma mídia, mas eu nem me preocupava com isso. É fazer o bem, que era a minha obrigação. Então a educação mudou a minha vida, e é o caminho mais certeiro que esse país pode ter, é a educação. Por isso, quando eu estive lá, lembrei da minha universidade, era um defensor da nossa UFSC. Eu queria que Sergipe tivesse uma universidade estadual, queria que Sergipe tivesse a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, porque quanto mais oportunidades, com certeza, empregos mais graduados, empregos mais valorizados e dignidade nas É famílias. uma curiosidade minha mesmo. O Hospital do Câncer sempre foi uma pauta muito presente, né, na sua vida, na sua trajetória política. Por quê? Porque ao me especializar em tratamento de dor, eu percebi que o câncer, ele não é uma doença qualquer. Ele é um inimigo bem ruinzinho. O cabra é do mal mesmo. Ele mata. Mas antes de matar, mata com muito sofrimento. Lembra da minha sobrinha? Ela ainda está lá em Barretos. Pois é. Eles não têm coragem de vir para aqui, para nosso estado, para voltar. 8 anos que eles estão morando lá. Ontem foi aniversário dela, ela fez 10 anos. E eles não têm coragem de voltar para Sergipe por conta de um hospital, de um tratamento. Pois é. Então, essa coisa de a gente declinar um pouco para a oncologia, porque eu trabalhava, eu criei o centro de dor da oncologia lá do USE, e eu sei que o tamanho do sofrimento dessas pessoas, e o câncer, ele não traz a dor só para quem está portador da doença, só quem é cometido. O entorno, a família, os amigos, os vizinhos, todo mundo é atingido. Então, o câncer é um inimigo perverso e que tem jeito na maioria das vezes. Agora, jeito se dá com rapidez. Não pode um hospital do câncer ter passado 15 anos para ser construído. Para mim, isso é uma coisa que é inaceitável. Se o governo do estado diz, nas propagandas de televisão dele aí, que em menos de 100 meses atendiu mais de 10 mil pessoas, por ano, imagine que ele vai atender 30, 40 mil pessoas, tendo hoje várias unidades oncológicas em Sergipe. Tem o Hospital de Barretos, que foi através da gente, teve a revitalização do cirurgia, mas só lá no novo Hospital do Câncer, mais de 30 mil pessoas poderão ser atendidas. Veja, e antes, quando não tinha? O tamanho do sofrimento, do desespero. Por isso que, quando a gente se tornou especialista em dor, declinou um pouco para essa área. Mas você tocou num assunto muito importante. Sergipe precisa de uma clínica de dor. Do SUS, que a gente ainda não tem. A gente ainda não tem. Temos os cuidados paliativos lá no USE, né? No hospital universitário, mas são coisas ainda incipiantes, pouco para o tamanho da nossa necessidade. E eu disse isso ao governador: governador, aproveite essa oportunidade, faça o hospital de clínica, faça o sem diagnóstico por imagem, alivie, É uma luta mesmo. alivie o sofrimento do povo. A festa é importante, mas não há festa se não houver saúde. Eu acho que você já respondeu mais ou menos o que eu ia perguntar. O que é que tem dentro de Eduardo Amorim ainda para realizar, né, como um gestor público, como homem público? Não tenha dúvida. O hospital de clínicas. Sabe por que um hospital de clínicas? Eu gosto muito daquela história de Dr. Augusto Leite, quando ele criou o hospital de cirurgia. Há 100 anos atrás, ele criou o hospital de cirurgia, porque naquela época a novidade na medicina era você operar um paciente e salvar ele através de uma cirurgia. A anestesia estava nascendo, a antibiótico terapia estava nascendo, então você poderia operar sem dor
e tratar, que poderia ser tratado ali, já a infecção seria muito menor. Então ele teve essa visão de criar um hospital Então isso cirurgia. move ainda Eduardo Amorim, Mas move. hoje a saúde pública deu uma volta. E o que a gente vê hoje são as doenças se cronificando, Alzheimer, doenças hepáticas, renais, cardíacas. A gente precisa de um hospital de cuidados, de um hospital de clínicas. E ali do ladinho, Perfeito, um centro diagnóstico por imagem, ou seja, um perfeito. hospital só para dar diagnóstico, funcionando de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Por que de tarde e de noite? Que quem não puder ir fazer o seu exame de dia, faz de noite. Quem não puder fazer durante a semana porque está tratando, faz no final de semana. Então, assim, a gente vai ter uma continuidade da fila, se houver fila, permanente. Veja, e não é coisa do outro mundo mais. Não é por falta de dinheiro, é por falta de prioridade. Lembre-se, a vida é feita de escolhas. E se eu tiver uma nova oportunidade, pode ter certeza, minha emenda de bancada vai ser para construir o hospital de Ouviram? clínicas e o hospital do diagnóstico. Que ninguém se humilhe, tenha que pedir a político, a poderoso nenhum para fazer uma ressonância, uma tomografia, uma endoscopia. Esse seria o maior legado de Eduardo Amorim. Depois Um disso, dos maiores legados. passo o bastão, que venham outros e façam por outras missões. E que conselho hoje Eduardo Amorim daria para os jovens sergipanos? É simples. Como filho de agricultor, lembre-se, a vida é uma passagem. Mas para você materializar sonhos, para você materializar esperança, para a esperança virar realidade, tem que ter atitude. Nada é impossível para quem sabe onde quer chegar. Mas para Perfeito. que o seu sonho venha à vida, tem que ter atitude. E o que falta fazer aqui no nosso estado? Uma saúde mais digna. Primeiro, uma saúde mais digna. E ainda falta muita coisa. Muita coisa. O desafio É é grande. grande. Mas eu sou o defensor número 1 da saúde, porque sem saúde você não vai nem para a festa. Verdade. Muita verdade. Eu queria fazer só, está chegando praticamente o nosso final ali, eu queria fazer umas perguntas assim ao consultório do Brasil, né? A gente vai trazer o médico e o político para o consultório do Brasil. Agora chegou a hora da nossa brincadeira final e geralmente a gente gosta de ver como o nosso, né? A gente pensa assim que vai ser o nosso, né? Eu acredito muito nisso, que vai trazer essa saúde pública. Eu acredito que a saúde é algo que grita na casa das pessoas, que grita na família das pessoas. E um médico, e um político sério, realmente a gente está nessa necessidade urgente, não só no nosso país, mas no nosso estado. Vamos falar de Sergipe. Precisa, sim, de um médico e de um homem urgente na política que trate a coisa com seriedade, que eu sei que você trata com essa seriedade. Então, vamos para o nosso consultório do Brasil. E eu queria falar sobre a violência contra a mulher. Qual seria a principal ferida do Brasil nesse tema? Eu acho que um homem que agride uma mulher é de uma covardia extrema. Para mim, ele está mais para monstro do que para ser humano. Acho que é muito covarde. É muito covarde. Merece realmente o rigor, toda a lei, uma punição realmente muito grande. Que é muito covarde. É usar da sua força muscular para agredir quem muitas vezes está sendo parceiro ou parceira, enfim. Aí eu venho para a saúde pública. O paciente está estável ou ainda inspira cuidados? O nosso consultório aqui do Brasil, Sergipe. Não, inspira muito cuidado. A gente ainda está num estado muito crítico. O paciente ainda tem que atravessar uns momentos difíceis aí. Mas eu tenho uma convicção, só depende de nós. Deus nos dá todos os instrumentos, para mim todos, acho que todos os instrumentos, mas só depende das nossas escolhas. Repito, a vida ela é feita de escolha diariamente. A política brasileira precisa de medicação, de uma cirurgia ou de terapia intensiva? A política brasileira precisa de missionários, pessoas que vejam Gostei. na política uma missão. Não é lugar de você ganhar dinheiro,
Eu não entendo como é que um político muitas vezes sai Fica mais arrepiado. rico na política. Quando você vê um político ganhando mais o que ganhava, eu era um político, eu era um parlamentar que usava, não tenho vergonha de dizer isso, frequentemente o cheque especial. Porque eu tinha que pagar comida, tinha que pagar o lanche, tinha que pagar isso, tinha que ajudar, tinha que fazer isso tudo. E Brasília não era barato. Mas olha que eu não frequentava assim tantos restaurantes poderosos, não. Pelo contrário, quando terminava as sessões, ia para a livraria, pesquisar, estudar, ou voltava para o hotel. Nunca quis um apartamento do coisa, congresso, ficava lá no mesmo hotel, enfim. E redes sociais, elas aliviam ou aumentam a dor da sociedade? Veja, todo instrumento, quando bem utilizado, é legal. Eu acho que deveria ser um instrumento para se aproximar. É aquela frase da meados da década de 30 de Maculan. O mundo, naquela época, era uma aldeia global. Ele, como educador, filósofo, eu acho que ele disse isso porque estava surgindo a aviação, ou seja, as distâncias geográficas estavam sendo diminuídas, estava surgindo a televisão, o rádio já existia. Então, parece que os meios de comunicação e de transporte aproximaram as pessoas. E agora, com as redes sociais, para mim, o mundo é uma aldeia digital. Daqui, através dos meus dedos, das minhas digitais, eu vejo uma rua em Londres, em Tóquio. Aproximou. Deveria Imagino. aproximar. Mas o que a gente vê, boa parte das vezes, é o distanciamento. As pessoas sentam na mesa, estão na mesa, e ao invés de Perfeito, socializarem, eles estão ali no WhatsApp, estão mais distantes do que nunca. perfeita essa sua Então, colocação. depende de como a gente utilize o bisturi. O bisturi tanto mata, se for mal empregado, como salva, se for bem empregado. E a juventude brasileira, o que está faltando para essa geração? O nosso consultório do Brasil Sergipe. Veja, é, eu acho que foco, propósito, sonho, atitude de querer lutar, como outras gerações lutaram contra ditaduras, contra momentos difíceis. A gente está precisando de mais heróis. Heróis anônimos, não precisa ser explícito, bem que hoje, através das redes sociais, de pessoas realmente mais humanizadas, mais solidariedade. Talvez se afastar um pouco mais aí das redes sociais e interagir mais, conversar mais, perceber que o outro pode lhe passar uma experiência que você não encontra no livro, não encontra no celular. É por isso que eu gosto de ir à feira, porque na feira eu encontro gente de todos os estudos e todas as graduações e não graduações, enfim. Para mim é um aprendizado. Converso, adoro ouvir, aprender, né? E a esperança, o povo brasileiro ainda tem? Esperança, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Precisa existir, né? Mas qualquer coisa que a gente precise transformar ou queira transformar, precisa de energia. Precisa de energia. Quem transforma é energia. Então, essa energia é a atitude. A esperança, ela vai continuar sendo esperança ou sonho enquanto aquele detentor ali da esperança não ter atitude de querer materializá-la. E agora estamos finalizando aqui o nosso consultório Brasil Sergipe e Eduardo Amorim. Se tivesse de fazer um diagnóstico de si mesmo, qual seria? É difícil, né? É Olha, o médico vai difícil. achar difícil, eu não acredito nisso. Não, veja, eu aprendi que eu só acredito em líderes que constroem outros líderes. Perfeito. E para mim, o maior líder da história da humanidade, sem nenhuma dúvida, foi Cristo. Isso. E na grande sabedoria dele, ele soube construir outros líderes e levou suas palavras mundo afora. Veja, só um líder competente
poderia fazer uma coisa dessa. E quando ele cria outros líderes, ele atravessa linhas impossíveis. A linha do tempo, 2000 anos atrás, e a linha da geografia. Então, só um líder verdadeiro que constrói outros líderes pode atravessar tudo isso. Então, eu só acredito no o líder que não constrói outros líderes, que é aquele que é muito egoísta, que só para ele, e para mim esse está mais para ditador do que para líder. Não é um bom exemplo. E o líder, ele tem uma característica básica, ou algumas características. Primeira grande característica de um líder: humildade. Ele comanda um exército, mas ele também é um soldado. E ele se coloca no lugar do soldado. Ele sabe a dor do soldado. Ele conhece o desafio do soldado. Humildade é para todo mundo. Como eu vejo uma pessoa humilde, para mim é sinônimo de crescimento, de maturidade. Perfeito. Mas ser humilde não significa ser besta. Não. Cristo não foi besta. Cristo, quando teve que enfrentar os poderosos do templo, ele foi lá e derrubou todas as barracas. Derrubou tudo. Então, humildade, com sabedoria e equilíbrio. E o líder é aquele que escuta muito, mas só age o necessário. E eu vejo isso na fisiologia cardíaca. No coração tinha um grupinho de células que uma origina as batidas, os estímulos para o coração bater, mas quando o estímulo chega a um determinado grupo de células que são líderes, nódo sinoatrial, e só deixa passar para o ventrículo, que é quem bombeia o sangue, aquilo que for necessário para aquele momento. Então, se eu estou dormindo, eu só deixo passar 60 batidas por minuto. Mas se eu estou correndo, me exercitando, eu preciso de mais de 100. Então, esse é o líder. Esse é o grande líder. Mas o líder, ele é humilde, ele é focado, ele é preparado. Mas, acima de tudo, ele tem que ser humilde. Perfeito, viu? Patrícia tá ali, aí, só observando, né, Patrícia? Eu agradeço ter entrado nessa nossa brincadeira, né? A gente trouxe um consultório, geralmente a gente traz os nossos convidados e a gente vai olhando o perfil. E a gente trouxe o consultório do Brasil Sergipe, onde Eduardo Amorim pôde contar um pouco da história dele, falar das dores. E nessa fala aqui foi trazido várias, vamos dizer assim, receita para os jovens, para as mulheres, para os homens, para os idosos. A gente passou por um universo de coisas que, nessa última sua fala aí, falar sobre a humildade, falar sobre a liderança é muito importante. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de um modo geral, que é o que sustenta todos nós. É quando a gente está bem de saúde emocionalmente. E falar da dor como uma pessoa que é especialista em dor é muito, muito desafiador. Estar aqui ouvindo uma pessoa que eu admiro como homem, como gestor, como amigo, sabe, como um médico, como uma pessoa que, como você diz, na sua timidez, mas timidez não quer dizer que é ser besta, muito pelo contrário, que observa, eu acho você muito observador, muito coerente nas suas falas, nas suas posturas, e isso me deixa muito feliz, muito confortável e ao mesmo tempo assim, parada no tempo, ouvindo Ricardo tá olhando para mim, porque a gente precisa observar e aprender com quem sabe. E eu aprendo muito olhando Eduardo Amorim. Oh, Aprendo. Não sabia que eu ensinava tanto. Quem sabe, sabendo dessa. E hoje, assim, com muita humildade, eu agradeço, né, de ter aceitado esse convite, de estar tirando um pouco do seu tempo para compartilhar com as pessoas que nos acompanham, que está criando essa conexão. E que vocês façam a sua consideração final para que a gente possa encerrar e deixar sua rede social, dizer que estamos num período muito complicado, num período eleitoral, mas que observe as pessoas que estão ao seu redor, no que as pessoas falam, no que as pessoas pregam e que já foi falado lá atrás e que já foi pregado lá atrás. Eu que agradeço, fiquei até emocionado. E nesse período que a gente está vivendo complicado, eu quero apenas falar duas coisinhas que também aprendi. Quando os bons se calam,
se acomodam, realmente deixa prevalecer os descomprometidos, os maldosos, os perversos, os destruidores. Se tivemos que passar por uma primeira, uma segunda guerra mundial, foi porque em algum momento os bons se calaram e depois tiveram que corrigir tudo isso. E a outra coisa é o seguinte, veja, também aprendi que a única pista que eu tenho para tentar descobrir o que alguém vai fazer, o que um político vai fazer, o que um sujeito que está pedindo um mandato pode fazer, se ele vai ser honesto ou não, se ele vai ser comprometido ou não, se ele vai ser missionário ou não. Eu só vejo uma possibilidade de você enxergar tudo isso aí, olhando a história dele. É a única coisa que sinaliza quem ele foi, o que ele fez. Aí eu posso dizer, ele poderá fazer isso mesmo. Ou seja, coerência. O que ele fez, ele poderá fazer muito mais, porque passa a ter muito mais experiência. O primeiro senador nota 10 do Brasil e de Pois é, e Sergipe. depois não teve outro. Depois disso, até a imprensa nacional publicou, algumas semanas atrás, se destacou isso, né, que o último senador nota 10 do Brasil. E quando você vai olhar, quem foi que deu essa nota? Aí foram professores, doutores, com doutorado, pós-doutorado, ou seja, pessoas especialistas em sociologia, ciências políticas, pessoas supergraduadas. Então, pessoas extremamente preparadas. E ter recebido 10, para mim, naquela época, foi uma coisa assim, normal, dia a dia, era minha É obrigação. obrigação, perfeito. Era minha obrigação com o povo de Sergipe. Não, vamos comemorar, que bom, mas tem que continuar com 10. Isso. Mas eu lhe digo, com toda a sinceridade, naquela época eu consegui o 10, mas hoje eu estou muito mais preparado, muito mais amadurecido. A motivação é a mesma, a experiência é muito maior, já não é a mesma. As convicções também mais solidificadas. E o que a vida vai fazendo com a gente é transformando os poros de uma peneira menores. A gente vai filtrando mais, se separando verdadeiramente o joio do trigo. E política não é profissão de ninguém. Eu sei que tem gente que encara a política como profissão, como meio de enriquecimento. Política, mandato, é para gente missionária. Perfeito. É para sonhadores. E sonhadores que, com atitude, queira materializar o sonho coletivo, o sonho de muitos. Só assim, talvez a gente passe do país abençoado, na geografia, no povo, para um país muito mais digno, um país com uma cidadania muito maior, com salários, educação, a saúde muito maior. Eu acredito. Eu nunca desisti das minhas coisas. A palavra desistir eu não uso no meu vocabulário, raramente. Eu não sou de desistir de sonhos. E tenho convicção que quer, corra atrás, lute e com atitude, com coerência, transforme o seu sonho em realidade. Eu quero ter um hospital de clínica, um centro de diagnóstico por imagem, Nós um vamos hospital ter. de ortopedia. Eu quero que Sergipe tenha isso. Eu acredito. Não faço questão de nenhuma placa. Para mim, não. Eu acredito. Muito obrigada, meu amigo, pela sua generosidade em compartilhar um pouco da sua história, da gente falar de dor social, falar da sua dor também. Com muita gratidão, né, que eu, mais uma vez, eu agradeço esse momento aqui, esta noite, em compartilhar com vocês. E até o próximo episódio, se Deus quiser, para ouvir histórias assim como a da Eduardo Amorim. Até semana que vem.